Olá, tudo bem com vocês? Então, crianças, estamos na nossa última aula de arte. Chegamos à nossa quarta unidade e vamos falar sobre simbolismo e arte novel. Peguei um sistema de vocês. Vai ser dessa unidade que vocês irão fazer a atividade avaliativa do Google Forms, ok? Então, prestem bastante atenção. Sejam bem-vindos à aula de hoje. Simbolismos e arte novel. O simbolismo ele é um movimento artístico que foi consolidado por volta de 1885. E essa nova corrente, no caso, esse novo movimento, ele foi formado por artistas e escritores franceses que se mostravam descontentes diante do racionalismo e do materialismo do mundo moderno. Na arte, a reação aconteceu por meio de obras que elas vieram passar a priorizar, principalmente, vamos destacar aqui, que elas priorizavam as emoções e a imaginação. Em setembro de 1886, o poeta Jean Moreas ele publicou o jornal francês Le Figaro, com o Manifesto Simbolista. Então, neste jornal, este poeta, Jean Moraes, ele publicou o Manifesto Simbolista, no qual ele declarou que a essência da verdade ela só poderia ser expressa por meio da arte e da poesia, certo? Então, isso aqui é bem importante. Apesar do nome do movimento não se referir diretamente à proposta do grupo, uma vez que ele não estava aplicado a símbolos propriamente dito, como no caso o nome do movimento fala em simbolismo, então a proposta do grupo não estava aplicada a este nome, então não era aplicada a símbolos, mas a transmitir por meio de sugestões implícitas e enigmáticas. Os simbolistas, eles buscavam uma complexa rede que envolvia de maneira ambígua o culto e o revelado. O oculto e o revelado. Eles se apropriavam das temáticas que envolviam a melancolia, a deformação da realidade, o sonho, o silêncio e questões míticas psicológicas. Além disso, eles traziam à tona a sensualidade e a sexualidade feminina, como algo arrebatador, e muitas vezes colocando a mulher no posto de femme fatale, que em francês significa mulher fatal. Mas o simbolismo se fez presente apenas na arte e na literatura da França? Não. Ele veio atravessando o tempo e as fronteiras e ele teve essa estética simbolista, ela chegou no século XX e ela foi adotada não só por artistas franceses, mas também por outros artistas europeus. Além disso, foi também um movimento literário movido pelos ideais românticos, influenciado pelo misticismo oriental, que tinha como característica o subjetivismo, a musicalidade e o transcendentalismo e a filosofia. Ok? Os simbolistas e as suas obras. Ainda que o Manifesto Simbolista ele tenha sido publicado na década de 1880, os artistas pós-impressionistas, como Paul Gauguin, trouxeram em algumas de suas obras certas características que já se alinhavam às tendências simbolistas. Na década de 1870, o simbolismo iniciou por meio das obras em que o subjetivismo teve mais força que a objetividade. Então, na década de 1870, o
simbolismo ele iniciou e a gente consegue observar aqui que as suas obras subjetiva ela teve mais força do que as objetivas, como a dos pintores franceses Gustave e Pierre. Contudo, enquanto a produção de Morel a riqueza de detalhes, tem uma riqueza de detalhe, como nós vamos ver mais adiante, a de Pouves, de Chavantes, o que sobressai é a simplicidade das formas e da paleta de cores. No caso, ela utiliza mais o tom pastel. Então, a cor utilizada nessas obras, ela tinha mais o tom pastel, que o tom pastel designa, tá? Cores mais suaves e geralmente cores mais puras adicionadas ao branco. O misticismo de Montreal. Um dos fundadores do simbolismo, o pintor francês Gustave Moreau, em 1826 a 1898, ele apreciava a retratação das civilizações mitológicas antigas e valia da imaginação mística para ele fazer a produção de suas obras. E colocava uma forte carga de sensualidade e oposição. No caso, ele trabalhava o bem e o mal, o masculino e o feminino. E a partir da década de 1870, o estilo passou a sofrer algumas transformações, destacando entre ela um contraste entre luz e sombra, tá? Onírico em Redon. Odilon Redon, ele foi o artista francês que fez vários experimentos de gêneros nas suas artes visuais. Ele produziu desenhos a carvão, litografias e pinturas. Em muitas de suas litografias foram abordados temas fantásticos e inspirados em obras literárias do escritor estadunidense. E a partir de 1890, depois de um longo período, os seus trabalhos em preto e branco, ele retornou às cores, criando impactantes paisagens impactantes e oníricas em pinturas a óleo e pastel. No caso, seria o tom, né? E aqui nós temos o significado desta palavra. Observe, contudo, nessa tela, que parece ter sido extraído de um sonho. Os adereços das figuras, que não sabemos se são totalmente humanas, as cores vibrantes do solo onde eles pisam, e remetendo ao título da obra, a presença de um sol, que além de ser escuro e antropomorfizado, ele também contém um rosto com traços humanos, considerando um dos maiores expoentes do simbolismo. Redon, ele foi criado de inúmeras obras cujas temáticas eram mais voltadas ao sobrenatural, ao mistério e aos sonhos. E ao encontro da estética do movimento. A emoção aflorada em Rodin. Mesmo com algumas reações negativas, assim como as recebidas por outros artistas do período, como o escultor francês Auguste Rodin, ele esteve aberto a novas possibilidades em suas esculturas e utilizou uma técnica ímpar. Rodin fez emergir dos materiais que esculpia grande carga de emoção, reproduzindo o maior número possível de movimento dos músculos e de figuras humanas. Uma das suas obras mais famosas é a obra O Beijo, como muitas obras de sua autoria. Ela foi inspirada na Divina Comédia. Então, a inspiração para a sua escultura O Beijo foi a Divina Comédia. Um poema escrito no século XIV por Dante Alighieri. E ela retrata o primeiro beijo de Paolo e a francesa. Momento antes do casal ser flagrado pelo marido da francesa, que ele os mata. Depois dessa, a maneira em que o casal, no caso o casal adúltero, é condenado a vagar pelo inferno durante toda a eternidade. Nessa escultura, é possível observar como Rodin compôs a figura do casal de maneira dinâmica, do mesmo modo como ele trabalhou na modelagem, fluida e suave, mas
trabalhou a musculatura do corpo, transmitindo ao espectador a emoção de um beijo apaixonado. Os mosaicos. De quem era a produção dos mosaicos? Mosaicos em Klimt. O pintor austríaco Gustav Klimt, ele iniciou ainda na adolescência os seus estudos em arte clássica e ele adquiriu uma extraordinária habilidade em diversas técnicas. A partir de 1890, ele desenvolveu aos poucos o seu próprio estilo, que mesclava temática simbolista a elemento impressionista, mas tendo os provenientes da arte nouveau, que estudaremos ainda nessa unidade. E em 1897, ele fundou e liderou o grupo da Sucessão, que é um movimento artístico austríaco que procurava romper com as normas artísticas da época, o que gerou muita rejeição a Klimt por parte da Sociedade de Viena, que era a capital da Áustria. A mulher em Monte. Nós vimos anteriormente que a figura feminina ela era um tema de grande interesse aos artistas simbolistas. Diferente do movimento anterior no simbolismo, a mulher era retratada sem idealização da pureza e muitas vezes sendo associada à figura femme fatale, no caso que em português significa mulher fatal. Para o norueguês Eduardo Munch, isso não foi diferente entre outros temas. O artista ele retratou a figura feminina com uma grande carga de sexualidade e sensualidade, que é o que você consegue observar na imagem ao lado. E observe como em Madonna, um tema bíblico bastante contemplado ao longo da história da arte, mas colocou as instâncias sacra e sensual em uma mesma figura feminina, ao mesmo tempo que a Madonna porta uma areola e demonstra o êxtase divino em sua expressão facial, é representada nua e com longos cabelos negros. A aparência que em nada se aproxima de obras de séculos anteriores. Agora vamos falar um pouco sobre arte nouveau. Nas últimas 2 décadas do século XIX, a prosperidade e a industrialização trazida pelo mundo moderno, ela impulsionou a busca por uma ruptura com o passado, por parte de arte aplicada, como arte utilitária, arte gráfica, arquitetura, arte decorativa, design, entre outras, voltando a arte para a indústria. Assim foi criada este novo estilo, um estilo artístico que tomou como base alguns princípios do movimento inglês. No caso, que princípios seriam esses? Art and Craft, do inglês Artes e Ofícios, que buscava retomar a importância do trabalho manual diante da industrialização. Por outro lado, ela procurava valorizar a produção coletiva, tornando uma produção industrial em série como um trabalho manual e os ofícios, trabalhos que requerem habilidades mais específicas. E para romper com o passado, ele começou a se prevalecer desses princípios, que a arte nouveau, ela buscava inspiração nos elementos da natureza, para que fosse desenvolvida peças artísticas, arquitetônicas e decorativas que transmitisse ares de modernidade. O resultado da inovação, ela foi difundida pela capital francesa e pôde ser visto cada vez mais em construções públicas, prédios privados, cartazes mobiliários e outros afins, nas quais o movimento da linha, a forma sinuosa e a simetria era o elemento predominante. De Paris para o mundo.
nós conseguimos observar aqui, que em Paris, rapidamente, esse novo estilo, ele se espalhou, então se tornou um movimento internacional, e a arte nouvial, ela ganhou diferentes denominações, dependendo de onde foi desenvolvida. No caso, em cada lugar em que ela teve o desenvolvimento, ela recebeu um novo nome. E em 1894, o artista tcheco Alfons Mocha, ele criou um cartaz para a Gismoda, que era uma peça teatral encenada à época por Sara, que era uma atriz parisiense de maior influência no período. Observe como, do mesmo modo que Clint Mus ele se inspirou nos mosaicos bizantinos, ele utilizou também linhas sinuosas e curvas para compor toda a peça. Tanto a peça quanto o cartaz, eles apresentam formas sinuosas inspiradas na natureza e tornaram um sucesso imediato que fez com que a carreira artística dele, ao mesmo tempo, contagiou as demais artes aplicadas. E dessa mesma maneira, ele criou muitos outros cartazes cujas reproduções são comercializadas até hoje. Aqui você tem a imagem do cartaz, tá? Ele tem a presença das curvas sinuosas e também a presença do mosaico, tá? E em 1900, o arquiteto e designer parisiense Hector Guimond, ele foi contratado para construir um portão de entrada do novo sistema do metrô, que você encontra no seu livro na página 161. Tá? Você tem a imagem do portão, tá? Da entrada do metrô. Que, entre outras coisas, tinha como objetivo tornar a viagem das pessoas mais agradável. Visualmente, no entanto, em vez de usar materiais tradicionais e de se inspirar em um estilo clássico, ele optou por um uso de materiais típicos da indústria, como o ferro e o cobre, moldados em formas sinuosas, na construção de algo que seria usufruído pela população e não mais restrito a camadas sociais. Financeiramente, essas escolhas inovadoras do arquiteto, elas auxiliaram na criação de uma escultura de massa, que correspondia ao desejo de trazer para as artes aplicadas algo novo e moderno. E como nós falamos anteriormente, esse estilo de arte, ele também teve um estilo bastante marcado por construções privadas e de outros países. Bruxelas, capital da Bélgica, por exemplo, ela guarda relíquias desse estilo, muitas das quais foram originalmente construídas para serem residências, mas hoje restauradas e funcionam como estabelecimentos comerciais. A imagem acima à direita é uma fotografia da porta de entrada de um período que hoje funciona como hotel, mas que originalmente foi construído como uma mansão para um industrial e pelo arquiteto belga em 1895. Note como o ferro à frente da porta de vidro, principalmente na parte superior, foi moldado com tamanha sinuosidade para lembrar os galhos de árvores retorcidos, de maneira mesclando o design e uma arquitetura, que está também na página 161. Você tem a imagem do portão para a entrada do metrô e você tem esse outro portão que mostra logo acima o detalhe minucioso que ele fez para retratar esses galhos. Jogo rápido. Para criar suas formas, a arte nouvial ela se inspirou em quê? Nos padrões clássicos da antiguidade, na arquitetura renascentista, nos elementos da natureza, na luminosidade impressionista. Em que ele se inspirou? Vamos lá. Quem consegue identificar qual foi a inspiração? Acabamos de falar logo aqui em cima. E quando ele fez o detalhe da porta, ele se inspirou em alguns elementos da natureza.
Aqui, por que atividade já respondida? E quando chegarmos em agosto, esse livro eu quero respondido nesta atividade, certo? E é daí que nós vamos tirar uma boa parte da nossa atividade do Google Forms. Então, vamos lá. Quais eram os principais temas do simbolismo nas artes visuais? Então, principais: melancolia, realidade distorcida, o fantástico, as questões místicas e psicológicas, a retratação da figura feminina com exaltação à sexualidade e sensualidade. Observe o cartaz criado por Alphonse Mucha e descreva nas linhas a seguir a característica gráfica desse cartaz. Tá, temos aqui um cartaz, no livro de vocês vão conseguir visualizar melhor a imagem. Então, além de ter uma arte utilitária, porque ele era um cartaz, então se ele é cartaz, ele tem arte utilitária. Pode ser citado os aspectos: moldura em arco ovalado, tá? Linhas superiores que cruzam a borda, inferiores adornadas com linhas retorcidas, formas sinuosas e assimetria mais espelhadas, flores enfeitando a moldura, figura feminina e vestimentas retratadas com curvas sinuosas. Em que se inspiram os arquitetos e designers e artistas gráficos deste estilo que acabamos de falar? Esses arquitetos, designers e artistas, eles eram os entusiastas, né? Então, eles se inspiraram nas formas orgânicas sinuosas, assimétricas na natureza e encontradas na arte japonesa também. Observe a reprodução da Árvore da Vida, de Gustavo Klimt, e nesta tela o artista fez o uso de partilhas na cor dourada, bem como os azulejos, pedras preciosas, mármore e metal. Em seguida, descreva os elementos da arte novial. Aqui você vai fazer a leitura, tá? Anotar isso aqui no seu sistema também e vamos ver o que ele fala aqui. Ele fala que ele utilizou elementos gráficos que dialogavam entre si com elementos da arte novial, ao retratar galhos de uma árvore, e ele fez também de uma maneira bem sinuosa. Tem uma simetria retorcida, e aos moldes do estilo, ele buscava formas orgânicas da mesma característica que as composições arquitetônicas e gráficas. A utilização dos elementos como pedras e metais, de certa forma, ele caracteriza o movimento, tá? No caso, pedras e metais caracterizam o movimento, que era adepto de mudanças e inovações do mundo moderno. A número 5 agora. Qual era a diferença entre os artistas simbolistas e os adeptos da arte novial em relação ao mundo moderno? Os artistas simbolistas eles se voltaram contra o racionalismo. Então, eles se voltaram contra o racionalismo e o materialismo do mundo moderno. Então, para os adeptos dessa arte, a realidade e as inovações que o mundo moderno trouxe se tornaram a mola propulsora para deixar o passado para trás e se desenvolver novos estilos arquitetônicos na decoração. Aqui nós temos o Maxi Desafio, que ele diz o seguinte: a respeito do estilo, é correto afirmar que, aí você vai ler todas as opções que você pode fazer a leitura e ele tem uma soma aqui, ó, um total de 7, tá? Então, ele afirma que o correto é A1, A1, A2 e A4, tá? Então, nós temos aqui as afirmações que ele coloca relativas a este estilo de arte. Vocês observaram que a tarefa eu não coloquei aqui presente, que é algo que nós vamos estar utilizando depois. Façam os estudos de vocês, as anotações,
façam um trabalho do Google Forms. Nós temos aqui a nossa, chegando no finalzinho, nossa última parte, simbolismo. Isso aqui é importante, viu, crianças? Será que isso é verdade? Movimento artístico que priorizava a imaginação e a emoção, inspirado pelo romantismo. Além das artes visuais, esteve presente também na literatura. Simbolismo, artistas simbolistas. Temos aí o nome de todos eles. Temática do simbolismo. Qual era a temática deles? Melancolia, deformação da realidade, sono, sonho, silêncio, questões místicas, psicologia, figura feminina vista como arrebatadora. Arte novial. Movimento artístico que buscava uma ruptura com o passado. Por meio dessas artes aplicadas, a produção artística era voltada para a indústria, sendo construída de peças decorativas, cartazes, arquiteturas e outros. Característica: produção industrial em série, era uma característica desta arte, valorização da produção coletiva e dos ofícios, inspirações de elementos da natureza e inspiração na arte japonesa. Então, até aqui, nós terminamos o nosso estudo. Espero encontrar vocês em agosto, se Deus quiser, no presencial. Beijo a todos, façam a atividade do Google Forms. Quem estiver me devendo alguma atividade da primeira ou da segunda etapa, por favor, me procure no PV, no WhatsApp, responda, me envie suas atividades, responda ao Google Forms, quem entregou tudo. Boas férias para vocês!